Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que iniciamos o segundo dia do primeiro Seminário Baiano de Finanças Públicas, com a realização da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, o SEI, em parceria com o Tribunal de Contas do Município do Estado da Bahia, TCM-BA, e a sua Escola de Contas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Pedimos gentilmente para desligarem os telefones celulares ou ativarem o modo silencioso. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal SEI Bahia, no YouTube. Assim, ao permanecerem neste auditório, todos concordam com a cessão de uso da imagem para fins de veiculação de divulgação deste evento. Este Seminário Baiano de Finanças Públicas inaugura um espaço para reflexões e debates qualificados sobre as finanças públicas no Estado da Bahia. Nesta primeira edição, são destaques os temas reforma tributária e federalismo fiscal brasileiro. A escolha contribui para o aprofundamento de discussões relevantes e fortalece o conhecimento técnico na área. Vamos compor a primeira mesa temática, cujo tema é endividamento municipal. Para compor a mesa, convidamos a doutora Gabriela Mendes, auditora estadual de controle externo, doutor Gabriel Lochagin, professor da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, e o mediador desta mesa, o conselheiro do TCM, Antônio Manuel Andrade de Souza. Sejam muito bem-vindos. Para conduzir a mesa, passamos a palavra ao conselheiro Antônio Manuel Andrade de Souza, que é conselheiro substituto do TCM da Bahia, bacharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador, UCSAL, e em Administração de Empresas pela Unifax. É pós-graduado em Gestão Organizacional Pública pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e em Direito Público pela Unifax, e mestre em Administração e doutorando em Administração Pública. Com a palavra, o mediador Antônio Manuel. Bom dia a todos. Obrigado, Chico, pela apresentação. Dando continuidade ao evento, eu gostaria de apresentar nossa colega Gabriela Flávia Ribeiro Mendes. É um maior prazer de estar aqui com ela hoje, que é auditor e controle externo do Tribunal de Contas do Município da Bahia, mestre em Direito e Gestão de Finanças Públicas pela Universidade de Paris, ela possui pós-graduação em Auditoria e Inovação do Setor Público pela Universidade de São Paulo, e, para nossa satisfação, foi aprovada com nota máxima. Contabilidade, ela também possui cursos de Contabilidade aplicada ao Setor Público e em Direito Tributário pelo Instituto de Educação Continuada da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica também do Estado de Minas. Estou muito feliz de estar aqui hoje, porque Gabriela, apesar de pouco tempo no tribunal, cerca de 7 anos, né, Gabi? Já se destacou bastante, tanto na superintendência do tribunal, como também em outras atividades. E espero que todos possam desfrutar da palestra da nossa colega, que certamente fará com muita dedicação, com muita competência que é peculiar a ela. Vamos ouvi-la. Agradeço as palavras. A gente fica muito feliz, né, pelo reconhecimento, mas a gente sempre acha que o que a gente faz é uma pontinha, né, dentro desse conhecimento que é finanças públicas no Brasil e finanças públicas no âmbito da Bahia. Eu queria primeiro começar agradecendo a apresentação, Manuel, agradecendo essa parceria com a SEI. Eu acho que essa parceria ela vai contribuir muito para o crescimento do tribunal, para a contribuição que a gente pode dar, né, à administração pública municipal. Fico muito feliz de a gente falar sobre esse assunto. É um assunto que a gente gosta muito no Tribunal de Contas, mas é um assunto que a gente fala pouco, né? A gente gosta, mas a gente fala pouco. Eu vou fazer um recorte aqui
sobre a situação financeira dos municípios baianos e o impacto da Instrução Normativa 02 de 2023. Impactos no sentido que essa instrução ela trouxe um novo olhar, né, uma maneira de enxergar um ponto específico de finanças públicas que é importante para alguns municípios da Bahia e que merece um olhar especial para a gente poder contribuir de alguma forma, né? Deixa eu passar aqui. Está aparecendo? Eu vou querer uma ajuda aqui. Agora foi? Pronto, eu dividi a apresentação em três partes, né? Primeiro, para a gente entender um pouquinho qual que é o quadro normativo das finanças públicas no Brasil e da auditoria, né, que é o campo de atuação do Tribunal de Contas. Falar um pouquinho da instrução em si, o que ela trouxe de novidade e qual a influência dela na alteração da Resolução 1378, que trata da prestação de contas dos municípios. E, com base nesses demonstrativos, com base nessas informações, já dá um breve panorama do que a gente já conseguiu perceber da situação financeira dos municípios da Bahia. Para falar assim, né, de normativos que regem as finanças públicas no Brasil, é um quadro complexo, né, que difere muito do setor privado. Então, a gente tem a contabilidade, né, pública, que passou recentemente por um longo período de convergência às normas internacionais, com foco no patrimônio, né, foi desde a partir de 2018 até 2023. Esse foi um longo período de adaptação para os municípios, principalmente para os municípios da Bahia. E essa transformação foi muito importante, né? Ela tem esse viés de trazer todos esses objetivos de transparência, de comparabilidade, de ser uma informação contábil de qualidade que ajude tanto na responsabilização, na informação, mas também na tomada de decisão. Então, é uma informação que fosse, né, uma informação útil. Então, essa reforma ela trouxe todas essas propostas, né? Mas, além das normas contábeis, o setor público ele tem também uma gama de outras normas, né, de caráter orçamentário, de caráter fiscal. Eu trouxe aqui só uma das principais, mas logo quando a gente vê, né, que além das normas gerais, né, da Constituição, da 4.320, da LRF, você tem todas essas normas editadas pelo Conselho Federal, você tem as normas editadas pela STN, e de cada Tribunal de Contas, que vai olhar dentro da sua necessidade de controle, que tipo de informação, né, ele vai precisar. É um emaranhado, uma quantidade em 3 níveis de federação que gera uma complexidade muito grande no sistema. Então, sobre dentro desse mundo, vamos dizer, que a gente vai diferenciar bem do setor privado, né? O setor privado ele não tem esse olhar tão multilateral, né? Com tantos vieses. E a vida do gestor não é fácil, né, gente? Você pensar que todas essas informações muitas vezes não conversam entre si, podem gerar algumas decisões, né? Levar a decisões contraditórias. E a observância dessas normas, de todo esse conjunto normativo, pode levar a várias responsabilizações, vamos dizer assim, né? Então, o gestor ele está sobre o olhar ali de um processo de controle, de um processo da esfera judicial, no processo administrativo, eu não coloquei aqui também, mas também na esfera eleitoral. Então, o gestor ele está sempre ali, meio que tentando tatear o que vai gerar menos impacto para ele, às vezes em detrimento da escolha da melhor escolha. Então, só para trazer um pouco para a gente aqui, né? Então, você tem um quadro normativo complexo, né, de normas complexas e, às vezes, que não conversam entre si, e normas, muitas vezes, que são pensadas a um nível de federação diferente, né? A aplicação ela é uniforme, mas, às vezes, a gente não tem essa mesma uniformidade em quem vai aplicar. O professor Lopreato estava falando ontem, né? Nós somos um país desigual, mas não só no indivíduo, a federação ela é desigual. Então, esse aqui é um resultado de um trabalho da auditora de controle externo lá do TCM, a Leonice Oliveira.
Então, ela fez uma avaliação da aplicação, né, da implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais, dessa grande reforma de convergência que os prazos finalizaram em 2024. E dos 276 municípios que responderam ao questionário, apenas 8 municípios implantaram 100% dos procedimentos. Só 8, de 276. 211 municípios, que a grande maioria, estão com implantação inferior a 60%. E o prazo já acabou. 15 municípios não iniciaram nenhum procedimento contábil patrimonial. Então, a gente fez a reforma, a gente fez todo esse esforço para a implantação e ela, de alguma forma, não está sendo implementada. Então, essa informação está realmente sendo utilizada? Quanto se gastou na implementação desses procedimentos para cada município? Qual que é a realidade? O controle ele precisa se debruçar sobre isso, né? Até numa tentativa de ajudar e tentar ter esse olhar para que as coisas funcionem. Paralelo a isso, a gente tem, por exemplo, o histórico de notas do ranking de qualidade das informações prestadas para o SCONF, né? E a gente vê, né, que desde 2019, com algumas alterações de metodologia, os municípios da Bahia têm pouquíssimas notas A. A gente começou com 3, 1, agora, em 2024, a gente está com 10 municípios, nota de 417. Então, a maioria está entre C e D, que é uma nota muito ruim, né? Porque não é tão... As informações não é um grau muito, vamos dizer assim, são coisas mínimas, né, para poder alcançar essa pontuação. Então, é sobre esse contexto aqui de inúmeras normas, de, às vezes, a incapacidade de alguns municípios de aderir completamente 100% dessas normas, que se debruça a auditoria do setor público, né, que se debruça o Tribunal de Contas. Então, assim, diante dessa complexidade, a auditoria no setor público também vai diferir do setor privado, porque ela vai ter essa característica de opinar em cima de um sistema mais complexo, que tem que observar outras informações a não ser a informação contábil. Né? No setor público, a gente não tem essa relação direta de receita e despesa, de você aumentar uma despesa, de aumentar um custo, imaginando uma receita lá na frente, como é o setor privado, que o grande, né, indicador é o indicador de lucro, né? Então, esse modelo mais robusto, que abrange auditorias de espécies diferentes, muito criada para o setor público, auditoria financeira de conformidade operacional, que se permeiam, eles não são modelos totalmente separados, para dizer o seguinte: olha, o setor público ele tem que dizer sobre informações não apenas contábeis, né? E a gente tem que considerar outras variáveis. E o artigo 42 e a instrução, ela é um exemplo disso, porque o artigo 42, no contexto da LRF, que é prevenir riscos, né, e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, ele vai tentar impedir, né, esse aumento de compromissos financeiros de curto prazo de uma gestão para outra. Então, o município que já tem na época, né, de 2000, na época da lei complementar, se tinha uma dívida muito alta, mas a intenção não era a quitação plena, mas, de alguma forma, estancar. Então, se você tem compromisso, se você tem uma dívida muito alta, não assuma mais compromisso se você não tiver caixa nos 2 últimos quadrimestres. Então, é o momento, né, é a junção perfeita ali, né, do mundo patrimonial. Você tem que ter disponibilidade financeira real, né, não só no orçamento, cash, para pagar as despesas previstas, né, para empenhar, para fazer algum tipo de contrato nos 2 últimos quadrimestres do mandato. Só que o artigo 42, pela própria redação dele, ele traz muitos conceitos que não são auto-aplicáveis, né, auto-explicáveis, e que gera muito debate, né? Nunca foi unânime a aplicação do artigo 42. Então, tem estados, né, que cancelou o reza pagar, ele não existe, o compromisso nunca existiu. Não empenhei,
não existe no meu mundo jurídico. Então, empenhei e logo não existo. Não... E esse tipo de interpretação diversa vai gerando, né, distorções tanto na federação quanto entre os municípios da Bahia. Então, a instrução ela veio com a ideia de uniformizar conceitos entre todos os jurisdicionados e dar também uma segurança jurídica, né, para eles no que é que o tribunal está olhando, como que o tribunal está avaliando isso. E essa instrução ela trouxe, né, conceitos, por exemplo, do que é contrair obrigação de despesa, é só no empenho, é no contrato, né, quando eu assumo o contrato, né, na data da assinatura, eu assumo o compromisso com o contratante, esse compromisso ele vai deixar de existir se eu não empenhei esse contrato? O que é disponibilidade financeira? Quais são os tipos de despesas e de receitas que afetam essa disponibilidade que eu tenho que ter, né, para ver se eu posso assumir aquele compromisso ou não no final do meu mandato? O que são esses encargos e essas despesas, né, o que a gente vai considerar? Isso tudo está, né, na Instrução Normativa 2 de 2023. Com base nela, né, a gente precisou fazer alguma adaptação na prestação de contas. Então, houve uma alteração na 1378, 2028 não, viu, gente? 2018. E esses novos demonstrativos, não vou dizer nem que demonstrativo, né, porque, às vezes, ali é uma forma de cálculo, né, uma transparência maior e uma ajuda, né, para que o tribunal tenha informações e ele consiga também resolver um problema que a gente tinha antes na nossa avaliação. Como se avaliava o artigo 42 no Tribunal de Contas? A gente não tinha ferramentas para diferenciar uma situação de déficit financeiro e uma situação de infração ao artigo 42. Então, acabava que, quando eu tinha um déficit, ele já era enquadrado no artigo 42, ainda que ele não tenha assumido um compromisso nos 2 últimos quadrimestres. Então, a gente ficava sem conseguir diferenciar a situação de déficits reiterados e até numa diminuição de déficits. O conselheiro Nelson Pellegrino ele fala muito bem sobre isso. O município ele pode ter demonstrado uma situação de déficit, mas um déficit que está diminuindo ao longo dos anos. E a gente não conseguia diferenciar isso do artigo 42. Com esses novos demonstrativos, né, essas novas informações que a gente pediu através da resolução, isso agora fica mais evidente. Esse aqui é um exemplo, né, da nova metodologia. Então, se ela não muda a forma de cálculo, no geral, o déficit, né, a apuração, ela é a mesma, mas as despesas que antes, né, eram todas incluídas como se fossem assumidas nos 2 últimos quadrimestres, elas agora passam a ser divididas. Se ela foi assumida em abril, ela vai entrar influencia, né, porque ela acaba impactando a disponibilidade de caixa, mas ela não vai ser considerada para fins de infração ao artigo 42, que tem lá uma penalidade maior, pode ser, inclusive, o gestor pode ser responsabilizado penalmente. Esse aqui é o demonstrativo, não é nem demonstrativo, vamos dizer assim, a informação que a gente pede para o gestor preencher, a apuração do artigo 42. Então, a gente tem, há muitos anos, o TCM faz essa apuração anualmente, o que vai facilitar, inclusive, o cumprimento, né, do artigo 41A, que foi inserido na RLRF em 2025, que é uma prévia disso aí, né? Ele fala para essa apuração ela ser anualmente e, havendo déficit, não ter mais benefícios fiscais, né? Olhar a questão dos benefícios fiscais se você está numa situação de déficit. Então, a gente até nem vai ter tanto problema com isso nos próximos anos. Mas esse é o demonstrativo que, de 4 em 4 anos, os gestores terão que preencher, e é sobre esse demonstrativo, é sobre essa forma de cálculo, melhor dizendo, que os auditores vão se debruçar e fazer as conferências da informação. Então, só uma ressalva, não é um demonstrativo contábil propriamente dito ou de informação financeira. É uma metodologia de cálculo, é um guia que mostra uma clareza em como como o gestor vai ter as suas contas auditadas. Então, esses valores aqui, eles podem mudar, né, com base na apuração do auditor,
Mas não significa também que o auditor está fazendo alguma afirmação sobre esses valores, porque a auditoria ela trabalha com amostragem, com risco. Então, nem todas as rúbricas, nem todos os valores vão ser auditados da mesma forma. E aqui a gente começa a falar um pouquinho do resultado desse demonstrativo, o que a gente já conseguiu encontrar. Até 7 de abril, a gente teve 366 contas prestadas. Desses 366, nesse demonstrativo específico, 43 prefeituras apresentaram déficit. Na revista, a gente faz o recorte até 2023, e aqui é 2024. Da mesma forma, como os anos anteriores, no artigo que está na revista, são municípios de pequeno porte, até 50 mil habitantes, e aqueles até 20 mil habitantes, pequeno porte 1 e 2, que se concentra essa situação de déficit. 12% desses 43 são municípios que apresentam déficits reiterados desde 2019. Então, assim, é uma situação que a gente tem que observar. Muitos, sim, tem metade, tem diminuído o déficit, mas tem um que a gente vai ver, alguns que estão crescendo o déficit vertiginosamente. A gente não está falando aqui de dívida consolidada, só de déficit financeiro. E aí, uma coisa também que é interessante, se a gente pegar desses 43 municípios que apresentaram déficit nesse demonstrativo, 20 possuem dívida ativa da previdenciária na União. Desde 2018, a partir do acordo do TCU, a dívida ativa ela é pública. Então, a PGFN ela vem divulgando esses resultados. Então, em dezembro de 2024, o total em execução, ou seja, parcelamentos que não foram cumpridos e tornou a dívida exigível novamente, desses 20 municípios que a gente conseguiu identificar, soma um valor de 591 milhões. Mas, se a gente somar toda a despesa desse demonstrativo, a gente chega em 290. Tem um gap aí. Pode ser uma questão de consolidação? Pode. Pode ser alguma coisa? Pode. A gente não sabe. Agora, se está difícil para a gente, no Tribunal de Contas, você imagina quem está na ponta, na transparência dessas informações. Ainda, sobre esses municípios que apresentaram déficit, aí também tem uma questão interessante. Lógico, somando o valor do déficit, ele vai dar um valor menor do que esses que a gente apurou de 2020 a 2023, porque ainda faltam aí cerca de 50 prefeituras para prestar contas. A gente não sabe a situação delas ainda. Mas é interessante que a proporção da soma desse déficit com a soma da disponibilidade financeira ela é maior do que nos outros anos. Então, assim, ela excede a disponibilidade da despesa em mais de 100%. E a composição desse déficit também ele é interessante. Ele tem um percentual muito alto de consignações e retenções, que, na sua maioria, são os valores que são descontados dos servidores e não são repassados para a Previdência. Então, a gente tem esse cenário comum nos municípios que apresentam déficit reiterados. Aqui é só um exemplo desses municípios, por exemplo, que têm apresentado déficit reiterados e um aumento desse déficit. É um município que começou com um déficit de 5 milhões em 2020 e fechou 2024 com 30, menos 30. Isso nessa primeira análise que ele, que o próprio gestor presta a informação. Municípios que saíram lá de 5, de 4 milhões para 25 milhões. Então, é uma situação que a gente tem que olhar com cuidado, como é que a reforma tributária vai impactar ainda mais na receita desses municípios especificamente. E também, ainda fazendo um paralelo com a dívida ativa previdenciária da União, 88 municípios têm em cobrança na dívida ativa da Previdenciária da União 1 bilhão e 700 cobrando, em execução.
E 286 municípios, se você somar, né, tudo, em cobrança, o que está em parcelamento, essa dívida é de 5 bilhões. Então, é um valor significativo. Saiu agora, recentemente, o Boletim de Finanças Públicas da STN, mostrando, né, que a dívida consolidada, o maior credor da dívida consolidada dos municípios no Brasil é a União. Mas que tipo de despesa é essa? Né? Que tipo de... O município ele utilizou como? Né? Foi fazendo investimentos? Foi em despesa de capital? Foi parcelamento de débitos previdenciários? Parcelamento, né, de despesas correntes? Isso influencia. A gente teve também outra apresentação falando que a dívida consolidada na Bahia, por enquanto, ela não é um problema. Ela está abaixo do limite, mas com tendência de alta, que daqui a 10 anos, daqui a 14 anos, em determinados municípios, ela já chega no patamar do limite. E o que a gente fez com isso? Foi um endividamento para fazer investimento, que a gente vai colher lá na frente, ou foi um endividamento a partir do parcelamento de despesas correntes? Então, a gente sai do zero ali. Esse aqui é o mapinha, né, da dívida consolidada líquida. Você vê que em 2020, a Bahia está aí toda pintadinha de verde, ela não chega aí no limite, nem perto do limite da LRF. Em 2024, a gente já tem uma situação diferente. Não vou dizer nem boa nem ruim, mas falta informação. Então, era para ser entregue, né, a homologação dos relatórios de gestão fiscal no SICONF até 30 de janeiro desse ano, e até o momento a gente tem muitos municípios na Bahia que não prestaram contas no SICONF. Isso influencia em tudo, né? A CAPAG, por exemplo, que utiliza as informações do SICONF para fazer o cálculo, a gente teve uma piora, né? Acho que municípios da Bahia, no geral, nem teve nota total da CAPAG, mas em alguns indicadores, por exemplo, um indicador, né, de liquidez, a gente tinha, em 2020, 174 municípios nota A. 2024, 18. Né? Nota B, a gente teve um aumento na nota B, mas um aumento em nota C e ND, que são municípios que não conseguem nenhum tipo de financiamento junto à União, nem garantia da União. Então, é uma situação que a gente tem que observar. Por fim, eu queria fazer algumas reflexões, trazer algumas perguntas aqui para a gente conversar. As informações, né, diante do que a gente viu, essa gama de prestação de normas e fontes de informação, né? O município ele tem que prestar informação para várias fontes, para várias portas. Essas informações elas se conversam? Elas refletem, de fato, a realidade fiscal dos municípios? Elas são confiáveis? Onde que estão essas informações? Elas estão nos tribunais de contas? Elas estão nos portais do município? Elas estão em portais nacionais, né, no SICONF, na STN? Onde que elas estão? Elas se conversam? Elas se integram? Qual o papel de cada ator na produção da informação e na utilização da informação? Qual é o papel do Tribunal de Contas? Qual é o papel do gestor na produção da informação e na utilização dessa informação na tomada de decisão? Essa transparência, ela é efetiva? É uma informação acessível? É uma informação que informa o cidadão na hora de votar? Ele sabe o que está acontecendo no município? A gente só sabe quando a bomba estoura. Em Minas foi assim. Quando a bomba estourou, a gente viu uma dívida e aquela correria para entrar no regime de recuperação fiscal. A gente vai esperar essa bomba estourar? Qual que é o custo da informação? A gente estava conversando logo cedo, porque tem um custo. Você tem que licitar programas, você tem que contratar profissionais. Então, município pequeno, às vezes, não tem condição de fazer isso. E qual que é o custo o custo versus a utilidade da informação, né? Ela está sendo utilizada? Como que os municípios vão enfrentar, né, a reforma tributária, o impacto das receitas municipais, sendo que ele não conhece a sua situação fiscal? A gente está preparado, né, com esse novo modelo? Qual que é o papel do Tribunal de Contas nesse cenário, né? Como que a gente pode ajudar a iluminar esses caminhos e deixar de ser
Hoje, interessante que saiu também a publicação do conselheiro presidente, Dr. Chico Neto, no Jornal à Tarde, que ele fala disso. O tribunal está passando por uma mudança, né, de reflexão, de sair de um tribunal que só julga contas, né, de rejeição de contas, para um tribunal que faça trabalhos que oriente, mas não oriente não no sentido de dar curso, mas que dê esse esclarecimento e que ajude uma construção, né, de um novo caminho para as finanças públicas municipais, porque sem finanças, sem recurso, a gente não tem também política pública. Então, agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos meus colegas aqui, a essa parceria da SEI, e vamos seguir na discussão das finanças públicas no país. Vamos sim. Depois dessa interessante palestra de doutora Gabriela, que nos trouxe informações importantes do endividamento municipal, é interessante, eu gostaria de fazer só umas considerações a respeito disso, que estamos às vésperas de completar 25 anos da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, agora dia 4 de maio próximo, né? E me parece que, em relação ao município baiano, aquela questão da correção de rumos, da responsabilidade fiscal, a gente precisa ainda melhorar essa situação. E, conforme a exposição de Gabriela, ela apresentou dos problemas que os municípios, de uma forma geral, enfrentam, que é a questão do endividamento e também do endividamento com a Receita Federal, que muitas vezes vem da não pagamento da questão do empregador, né, da Previdência, e também, mais grave ainda, que é reter o valor em folha de pagamento dos servidores e não fazer o repasse, né, que é um valor que pode se configurar até em uma apropriação indébita previdenciária, né? Então, e existe um outro viés dessa questão de endividamento do município, que é a questão também da despesa com o pessoal, que é um problema também que sufoca as finanças públicas e também tem reflexos também nessa questão do endividamento em relação à Previdência, porque a folha muitas vezes estoura o limite e a repercussão é justamente que também vai crescer o endividamento do município em relação ao não pagamento das contribuições preferenciárias. Então, é algo muito importante que o tribunal precisa ficar de olho nisso, né? Fazer um estudo sobre como fazer para que isso não chegue no momento que os municípios, principalmente os menores, se tornem viáveis, né, financeiramente, né? Porque há um estrangulamento aí que está visível das finanças municipais, principalmente dos pequenos municípios. Mas, feitas as considerações, eu gostaria agora de passar a palavra para o professor Gabriel Loreto Lojaquim. Acertei? Ótimo. Ele é professor, doutor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, doutor e mestre em Direito Econômico e Financeiro pela FD USP, pesquisador visitante da Universidade Nacional de Singapura e da Universidade de Humboldt, na Alemanha, e também controlador-geral adjunto da USP. Então, vamos assistir, a partir de agora, a aula do professor Gabriel. Muito obrigado, conselheiro Antônio Manuel. Queria cumprimentá-lo e, em seu nome também, a todos os conselheiros, autoridades, público em geral aqui presente. Cumprimento e parabenizo a Gabriela pela exposição, que, ainda bem, veio antes de mim, porque, de certa maneira, mostra a sua competência em expor um tema de uma maneira muito mais agradável do que eu consigo expor aqui na sequência. E venho de São Paulo, venho do interior do estado de São Paulo, do município de Ribeirão Preto, onde há um campus da Faculdade de Direito. Sou professor lá de Direito Financeiro. Já há um tempo tenho estudado as finanças públicas, particularmente a questão da dívida municipal, e esse seminário é um convite também para que eu possa reformular, esclarecer algumas ideias a respeito do endividamento dos municípios. Não é? A federação, deixa eu ver como é que eu passo aqui, a federação... Tá indo?
federação é um condomínio difícil, né? Exige o convívio de múltiplos entes, no nosso caso, de quase 6.000 entes da federação, múltiplos ordenamentos jurídicos. Vejam só, nós temos hoje, basicamente, quase 20.000 leis orçamentárias vigentes no país simultaneamente, né? Basta multiplicar por 3, porque são PPA, LDO e LOA de cada ente da federação, regimes tributários específicos diversos e tratamentos diferenciados também para a dívida pública. Esse será o nosso tema. Eu pretendo fazer uma exposição geral, rápida, mais breve, sob o ponto de vista teórico da dívida da federação, e depois tratar de algumas questões mais pragmáticas e específicas. A federação é um condomínio difícil, e todos aqui sabem muito bem porque lidam com isso na prática, porque ela envolve duas tendências contrapostas, a tendência de autonomia e a tendência de centralização. Na federação, ambas existem simultaneamente. Ou seja, deve-se preservar a autonomia decisória, né, para os entes subnacionais e também para a União, ao mesmo tempo em que se deve garantir que a federação funcione harmonicamente, ou seja, criando critérios uniformes dos quais falava a Gabriela anteriormente. Nós temos exemplos de ambas as situações, não é, em que a federação é construída para criar uma maior harmonia federativa e, de outro lado, federações que se desfazem ou por um excesso de centralização ou por um excesso de autonomia dos entes da federação. O nosso grande exemplo moderno de federação, que são os Estados Unidos da América, são constituídos para centralizar o poder, não é? Porque a confederação já era descentralizada, não era preciso construir a União. Os Estados-membros já existiam. A União é construída, então, para conferir algum grau de autonomia para aquela confederação que necessitava de algum padrão comum de convivência. Temos outras federações que fenecem pelo excesso de centralização. A Rússia talvez seja um grande exemplo, né? Em outro caso, federações que padecem de excesso de autonomia. O conselheiro Antônio Manuel mencionou minha passagem, que é muito recente, pela Universidade Nacional de Singapura. Singapura hoje é um Estado independente, mas é um ex-membro da Federação da Malásia, né? Singapura foi expulsa da Federação da Malásia, acho que é o único caso de um Estado-membro expulso. Saiu compulsoriamente da Federação Malaia porque havia uma percepção étnica muito diferente. Na Malásia pretendia que fosse nacional só quem nascesse na Malásia, e Singapura, até para se constituir como um hub financeiro do mundo, pretendia constituir como cidadão de Singapura, todos aqueles que tivessem investimento no país. Esse conflito gerou a expulsão, né, da Malásia. Então, as federações são um condomínio difícil. É preciso equilibrar tendências contrapostas. Nós temos, no Brasil, então, evidentemente, os mesmos desafios. Como constituir a autonomia subnacional, já que a nossa tradição federalista é centrífuga, não é? Os estados são construídos os estados e os municípios são construídos a partir da cessão de poderes antes pertencentes à União, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos preservar certos padrões comuns de convivência, porque, do contrário, nós caímos no risco de grandes distorções federativas, dos quais já falava um grande jurista baiano, o professor Aliomar Baleiro, dizendo que as federações resistem a quase tudo, mas elas não resistem a grandes diferenças econômicas, não é? Elas tendem a se romper com diferenças econômicas muito significativas aos entes da federação. Do ponto de vista da literatura do federalismo fiscal, a dívida pública também se situa em algum lugar entre essas duas tendências, de autonomia e de centralização. Em primeiro lugar, a autonomia assegura as vantagens da descentralização, ou seja, que cada ente subnacional consegue aferir as suas necessidades melhor do que o ente central, consegue verificar
onde o dinheiro deve ser gasto de maneira mais precisa e exata, atende melhor às necessidades do seu cidadão e, se tiver capacidade fiscal, financia essas necessidades por meio da tributação ou por meio da dívida. Como é que se corrige a eventual propensão ao excesso de endividamento? Nesse contexto de autonomia, nós podemos cogitar, em teoria, de uma correção espontânea. Se o ente estiver com excesso de endividamento, o mercado ou os financiadores param de emprestar, certo? Punem pela interrupção das fontes de financiamento. No entanto, essa tendência espontânea de correção do endividamento não se observa na prática, porque há, na Federação Brasileira, como em qualquer outra, uma característica, não é? Os excessos tendem a ser divididos, os excessos tendem a ser repartidos. Os excessos não são completamente absorvidos por quem produz o excesso. Os excessos não são completamente internalizados. Os excessos são externalizados. Existe um autor chamado Rodrigo Faria, que se refere a isso como a socialização da gestão fiscal irresponsável. Então, a União Brasileira, até para evitar que moratórias estaduais ou municipais comprometam o equilíbrio financeiro ou a própria credibilidade da federação como um todo, o crédito da federação como um todo, ao longo da nossa história, assumiu sucessivas vezes as dívidas dos estados e dos municípios. Isso é uma tendência que existe desde que nós somos uma federação, certo? Existe um grande calote, uma grande moratória estadual, né, no começo do século XX, e as moratórias subnacionais se repetem ao longo do tempo. A União sempre assumiu, aliás, sempre não, mas muitas vezes assumiu esse excesso do endividamento subnacional. Então, é claro que isso socializa a gestão fiscal irresponsável. Outros entes acabam tendo que arcar com decisões financeiras desmedidas. Eu estou tentando me manter no tempo, eu sei que tem um cartaz que vai me avisar quando eu estiver dentro. Não, eu vi ali, mas agora não está mais. Desapareceu. Ah, tá, achei. Então, se eu estiver me excedendo, por favor, me avise. Não quero socializar, né, a minha falta de controle do tempo com vocês. Quero respeitar o tempo de todos aqui. Bom, para criar soluções permanentes que evitassem essas soluções esporádicas, ad hoc, pontuais, da União, eventualmente sendo chamada para assumir compromissos que, a princípio, não eram delas, a Constituição de 1988 foi um pouco mais ativa ao tratar da matéria. Então, há uma quantidade maior de regras na Constituição Federal, desde a Constituição originária, relativamente ao equilíbrio fiscal. Essas regras são, muitas vezes, formais, criando procedimentos, né, mas, em outras ocasiões, são também materiais, estabelecendo critérios quantitativos ou qualitativos de endividamento. Vejam que a introdução de critérios nacionais por endividamento, aplicáveis a todos os entes da federação, atende a essa necessidade de preservar, em algum grau, a autonomia, mas, ao mesmo tempo, estabelecer critérios de estabilidade nacional. Eu retomo a sua palestra, que achei muito boa, Gabriela, em que você menciona a tendência de criar padrões federativos de harmonização. Aqui também tem a preocupação com a harmonização, mas é também a preocupação com a função da estabilidade. A dívida pública, se excessivamente acumulada nos diferentes níveis federativos, pode criar problemas de estabilização econômico-financeira nacionais. Não é? Esse é o problema da crise argentina, por exemplo, nos anos 90, em que tem medidas muito duras no âmbito federal, mas uma falta de controle financeiro das províncias. Isso se acumula e, bom, então a União tem que fazer um esforço excessivo, etc., culmina 10 anos depois com aquela grande crise de 2001. Nós não chegamos a isso, é verdade. Talvez porque tenhamos maiores condições de controle do nosso endividamento subnacional. Então, alguns critérios constitucionais materiais relativamente à dívida pública
dizem respeito à regra de ouro, essa talvez seja o nosso principal fundamento constitucional, ou seja, o montante total das operações de crédito contraídas no exercício não deve exceder as despesas de capital previstas no exercício. Então, há uma associação entre o endividamento e a finalidade do endividamento, certo? O endividamento deve servir para financiar investimentos, entre os quais se situa, inclusive, a amortização da dívida, o que, de certa maneira, cria um vínculo entre o empréstimo e a qualidade da destinação desse empréstimo. Mas aqui, exercendo uma crítica, a regra de ouro ela tem um papel muito restrito ao equilibrar efetivamente a dívida da federação, não é? Em primeiro lugar, a regra de ouro cria um controle de fluxo, ou seja, um controle ano a ano, mas não cria um controle de estoque, certo, da dívida acumulada. E vejam bem que a própria dicção constitucional faz com que o montante das operações de crédito não exceda a despesa de capital. Não há, e até seria muito difícil fazer com que cada operação de crédito fosse efetivamente vinculada a um investimento. Então, se faz um controle quantitativo geral, estimando que, se os montantes não são superiores à despesa de capital, então esses empréstimos devem estar indo para a despesa de capital, mas é uma presunção, né? Então, vejam que é um limite importante, mas de impacto restrito. Depois, há uma remissão da Constituição às normas gerais de direito financeiro, então, que seriam veiculadas por lei complementar, certo? Então, estabelecendo que normas gerais regerão as finanças públicas, a dívida pública interna e externa, estabelecerão critérios quantitativos de endividamento, é isso que está nos incisos 1, 2, 3 e 4, e, a partir do inciso 8, inserido por emenda constitucional muito recente, no artigo 163 da Constituição, a lei complementar também disporá sobre sustentabilidade da dívida pública, certo? Essa referência constitucional à sustentabilidade da dívida pública é repetida no artigo 165, parágrafo 2º, que diz que as leis de diretrizes orçamentárias também devem se preocupar com a trajetória do endividamento, devem induzir a redução do montante geral do endividamento, porque é isso o que nós devemos entender por sustentabilidade, certo? Por mais que nos falte um conceito preciso do que seja a sustentabilidade. Mas, se ao longo do tempo a dívida estiver no mesmo patamar ou sendo reduzida, então deve ser sustentável. Eu uso termos vagos aqui, porque o conceito é vago, né? Nós ainda precisamos fixar esse conceito do que é uma dívida sustentável. E, de quebra, então, nós temos a revogação do artigo 107 do ADCT, o novo regime fiscal, criado em 2016, que era uma norma constitucional bastante restritiva em matéria de finanças públicas, hoje revogada, e substituída para a União, isso é importante que se deixe claro, pela Lei Complementar 200, né, que cria o novo arcabouço fiscal, com supedâneo no inciso 8 do artigo 163 da Constituição. Essa é, em linhas muito gerais, a quadratura constitucional do endividamento subnacional, certo? Vejam que há uma referência normativa mínima, mas uma dependência bastante grande da legislação complementar, que cria essas normas gerais para todos os entes da federação, das leis orçamentárias, sobretudo da LDO, e também de outras fontes normativas de direito financeiro, sobretudo as resoluções do Senado, que são a principal técnica formal de controle do endividamento. O Senado Federal, enquanto casa que equilibra os entes da federação, tem importantes competências em matéria de dívida pública. Algumas são de conhecimento de todos, eu não preciso me estender sobre elas, mas apenas repito, para não dizerem que não mencionei, o Senado Federal autoriza operações de crédito externas, caso a caso,
estabelece limites gerais de operações de crédito, limites globais da dívida mobiliária, certo? Dívida mobiliária que, a propósito, não é restrita apenas à União, certo? A Constituição não restringe a dívida mobiliária, ou seja, a emissão de títulos, apenas à União. Mas, de novo, existe uma praxe de nós entendemos que estados e municípios não podem emitir dívida mobiliária. Essa percepção tem uma razão de ser. A dívida mobiliária estadual e municipal já foi um grande problema para a federação ao longo do tempo, e quando a União precisou refinanciar naquilo que se esperava fosse a última vez a dívida dos estados e municípios, no final dos anos 90, essas dívidas, com a novação desses contratos, não é, com a assunção pela União desses contratos e com a substituição do que era dívida mobiliária dos estados e municípios por dívida com a União, não é, daí a centralização da dívida com a União, que hoje é a grande credora da Federação Brasileira. Com isso, nos contratos e na resolução do Senado pertinente, se proibiu a emissão das dívidas, da dívida mobiliária pelos estados. Eu passo aqui para o último slide, mas já volto. É a resolução 78 de 98, certo? Que então diz que, se os entes da federação forem se beneficiar do refinanciamento ali proposto no PAF, né, no Programa de Reestruturação Financeira, então eles deveriam renunciar a essa emissão de novos títulos. Não foi a última vez que a União teve que ser chamada a refinanciar a dívida dos estados. É claro que isso não controlou toda a situação financeira subnacional. A dívida municipal continuou em muitas jurisdições fora de controle, apesar de todos esses esforços. Eu pesquisei a situação do Estado da Bahia antes de vir, o seu quadro foi didático para mim, então é claro que, em termos de dívida consolidada, o Estado da Bahia apresenta uma situação que é, de fato, bastante positiva, né, sobretudo em face dos outros entes da Federação Brasileira. A dívida municipal, apesar da nota do CAPAG ter caído, né, ter menos municípios com nota máxima, também me parece que não tem levado a União a assumir essas dívidas. No entanto, pelo que eu pude observar no Estado da Bahia, em termos quantitativos de números de municípios, a Bahia é o terceiro estado com a maior quantidade de municípios que devem para a União, né? Isso, claro, não significa muita coisa, porque a gente tem que olhar o tamanho dessa dívida e não só o número de municípios, mas há alguns casos específicos, que, embora não mostrem gravidade, né, mas que mostram que a tendência ainda existe. Eu vi que o município de Santanópolis, me corrijo, teve uma dívida bastante grande, assumida recentemente pela União, porque a União concedia... A União era avalista, né, era garantidora de alguns empréstimos, salvo engano meu, me corrijo, eu não pretendo falar de... Qual que é o provérbio? Enfim, eu não sei o provérbio, mas não vou ensinar o Padre Nosso ao vigário, mas, de toda maneira, eram dívidas de pessoal parceladas que a União precisou assumir, né? Então, essa situação existe, em menor quantidade no Estado da Bahia do que em outros estados, como, por exemplo, Minas Gerais, né, e Rio Grande do Sul, ou Rio de Janeiro. Então, vejam bem, o problema está presente, o elefante ainda está na sala, não é? Existe uma exposição de outros entes da federação ao excesso de endividamento municipal. Excesso que se deve, talvez, a fatos que estão fora de controle dos próprios municípios, né? Então, aí talvez esteja a nossa grande distorção e o grande desafio. Eu expus as características e agora falo, então, de alguns desafios da federação. É claro que o problema existe, mas a sua equação é complexa. Vejam que nós podemos atribuir ao excesso de operações de crédito esse crescimento da dívida municipal. Essa trajetória mais recente talvez possa ser associada à crise sanitária pela qual passou o país nos últimos anos.
Mas, de toda maneira, existem questões também mais estruturais. Contratos de refinanciamento vinculados a taxas de juros bastante elevadas e que estão fora de controle do município, por óbvio, certo? O município não vai fixar a taxa de juros do país, mas aí a gente pode associar, então, uma externalidade federal sobre os municípios, né? As externalidades são recíprocas, elas vão de baixo para cima e de cima para baixo. A política monetária criou, ao longo dos anos 90 e na primeira década do século XXI, uma dificuldade de resposta dos municípios a contratos atrelados à taxa Selic e com parcelas fixas, não é? Porque, muitas vezes, associados à tabela Price. É o caso do município de São Paulo, né, que teve uma dívida estrondosa com a União, taxas de juros elevadíssimas, e cujo problema só foi recentemente resolvido por decisão do Supremo Tribunal Federal de rever as taxas de juros dos contratos. Os municípios foram perdendo capacidade de financiamento de investimentos, que seriam despesas saudáveis, a uma participação muito grande, não é, que às vezes excede a própria capacidade financeira dos municípios nas despesas de capital, um excesso de exposição a riscos de liquidez. A dívida com a União apresenta uma característica de ser excessivamente rigorosa, né? Não pagar a dívida com a União traz consequências muito graves para os próprios municípios. Então, é claro que, às vezes, se privilegia o pagamento da dívida com a União, mas o cobertor é curto. Pagar a dívida com a União significa que não há dinheiro para pagar outras operações financeiras ou outras obrigações não financeiras dos municípios. Então, vejam que interessante, pagar a dívida financeira muitas vezes significa aumentar a dívida comercial, não é? Porque são fornecedores que ficam sem ser pagos, etc. E um excesso de dívida comercial gera novas pressões financeiras no futuro. Então, a resposta contratual, a partir do PAF, no final dos anos 90, do Programa de Reestruturação Financeira, também não foi suficiente, aliás, gerou outros riscos para a dívida municipal. Aqui está só um resumo do que eu acabei de falar, e, esse é o último item, a partir de emendas constitucionais inseridas na Constituição no início dos anos 2000, a possibilidade de retenção do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, se tornou um dos principais mecanismos indutores, eu vou usar aqui um eufemismo, para que a dívida com a União não fosse suspensa ou deixasse de ser paga, certo? Então, vejam que, embora os municípios estejam, em grande parte, longe de desatenderem ao limite global estabelecido em resolução do Senado, que é o de que a sua dívida consolidada não pode ser superior a 120% da sua receita corrente líquida, a equação federativa ainda continua extremamente difícil. O nosso mecanismo de evitar a socialização da gestão irresponsável por meio de normas constitucionais, resoluções do Senado e programas de refinanciamento com a União que estabelecessem convênios com regras específicas, não deixaram de expor os municípios a outros riscos, que, ao que tudo indica, com o aumento da pressão pela crise do Covid, talvez possa levar a novos contextos federativos de renegociação. O Senado Federal é a instância apta a lidar para isso, a princípio, com a União, mas, pela dependência de convênios, etc., o Ministério da Fazenda, a Secretaria do Tesouro Nacional, acaba assumindo um protagonismo maior nessa área. A União, como eu disse, é a maior credora e, portanto, é preciso negociar, conversar com a Secretaria do Tesouro Nacional, que estabelece alguns critérios de transparência por meio da nota do CAPAC. Talvez uma das maneiras de elevar a participação dos municípios nas decisões centralizadas do Ministério da Fazenda, ou, então, de fazer com que eventuais prerrogativas municipais não fossem desconsideradas, seria implantar o Conselho de Gestão Fiscal, previsto há muitas décadas na Lei de Responsabilidade Fiscal, com uma norma temporária. Enquanto não vier o Conselho de Gestão Fiscal, essas funções são exercidas pelo Ministério da Fazenda, o que, é claro, retirou todo o incentivo da Secretaria do Tesouro Nacional para lutar pelo Conselho de Gestão Fiscal, né?
De toda maneira, esse é o quadro, eu espero ter sido claro, agradeço a oportunidade de conversar com vocês e fico aberto para eventuais temas de discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gabriel, que agradeço a palestra do Dr. Gabriel, que nos fez um panorama, né, da questão do endividamento municipal, partindo, inclusive, da Federação Brasileira, que é importante até, professor, falar que a Constituição de 88, ela elevou os municípios a entes federados, né? E essa questão da elevação do município a ente federado, acho que requer também uma responsabilidade por parte dos municípios, né? Coisa que a gente não tem observado, principalmente pela exposição anterior feita por Gabriela, que existe uma tendência dos municípios a não adotarem a responsabilidade fiscal em suas finanças. Importante falar sobre isso, porque nós temos no Brasil 5.570 municípios, né? E muitos deles até municípios financeiramente inviáveis, né? Que as suas receitas são insuficientes, a maioria deles, para cobrir os seus gastos com a manutenção da sua folha de pagamentos e sua estrutura de poder. Outra coisa também que me chamou a atenção na fala do senhor foi a questão também que a tendência brasileira, ultimamente, da constitucionalização das finanças públicas, né, do direito financeiro, né? Uma vez que a gente não consegue, através de resoluções do Senado ou através da legislação fiscal, conter o endividamento, principalmente no governo passado, a gente observou uma tendência de colocar tudo na Constituição para ver se dessa vez vai, né? Se colocando na Constituição, se vai funcionar dessa vez, né? E esperamos que, o senhor falou que naquela época que houve aquela renegociação das dívidas dos estados, a União, mais uma vez, absorvendo e fazendo um reparcelamento da dívida, no momento nós estamos vivendo esse problema. E esperamos que seja a última vez agora que a União vai absorver essa dívida dos estados, né? Embora há um passivo municipal aí muito grande que a gente, em algum momento, ele vai ter se encontrar com a realidade, né? Com a responsabilidade fiscal e passivo financeiro dos municípios que nós também observamos aqui no dia de hoje. Mas foi excelente. Feitas as observações, eu gostaria de passar a palavra para o nosso mestre de cerimônias, Chico. Não, eu não sei o que conduz. Sou eu agora? O debate, sim. Ah, sim, vai. Ah, tá bom, então. Então, o momento agora é de estar aberto às perguntas da plateia. Ótimo, então. Então, sim. Posso fazer uma rápida observação, senão vou esquecer, antes de passar, claro, para ouvir vocês. A constitucionalização das finanças públicas, eu concordo que é uma tendência muito presente, mas eu noto uma tendência geral de que, eu pretendo chamar isso de uma indiferenciação de formas do direito financeiro. Não deu certo na resolução do Senado, coloca na Constituição, não dá certo aprovar por lei complementar, coloca na LDO, ano a ano, as LDOs vão se expandindo. A gente não respeita a forma correspondente à matéria, né? A gente tem uma matéria para lei complementar, uma matéria para a LDO, e não dá para ficar colocando tudo o tempo todo na Constituição, porque isso tira o crédito da própria Constituição. A Constituição tem que ser emendada o tempo todo, reformada o tempo todo. Para finalizar, desde 2015 para cá, 70% das nossas emendas constitucionais são de matéria financeira. Orçamento, tributação, previdência, etc., precatórios, etc. Vamos fazer um bloco de 3 perguntas, depois segue para os palestrantes. Bom dia a todos. Parabéns aos palestrantes. E gostaria de saber o seguinte: ao invés do governo estar perdoando dívida, criando legislações que, na aplicação, de fato, não se concretiza, né, para atingir o objetivo que seria reduzir a dívida, não seria melhor, se possível, né? Mas no Brasil, acho que, na política, aliás, melhor dizendo, tudo é possível, desde que tenha um entendimento que beneficie a todos.
reduzir essa alíquota de 20%, né, que é a parte do empregador, que eu acho que é o que mais endivida os municípios, porque aqui retém da parte do servidor, é uma obrigação, porque é o servidor que paga o seu contra-cheque. Então, não tem justificativa de um município ficar devendo essa parte do empregador. Mas eu me atenho mais na parte do empregador para a Previdência, que é os 20%. Não seria interessante reduzir esse percentual de 20% para um percentual mais realista, vamos dizer assim, seja lá 15%, 10%, não sei, e também em relação à dívida que os municípios têm com a parte do empregador para a Previdência. Não seria interessante também a União permitir que parte dessa dívida, ao invés de pagar para a União, já que perdoa, mas poderia fazer o seguinte: parte dessa dívida obrigar o município a investir em despesa de capital, principalmente na área de saúde e educação, porque aí ele não precisaria usar os recursos normais para essas necessidades. Então, a minha pergunta é essa: a questão da alíquota e do permitir que seja gasto esses valores da dívida na saúde e na educação para efeito de despesa de capital. Obrigado. Me parece que é uma questão até que o professor colocou. Política nacional influenciando a política subnacional, né? A questão da previdência, no caso da patronal, ela é geral, né? Mas ela tem impactos no município, sobretudo porque tem despesa de pessoal. Então, houve, né, parece que uma tentativa de evitar a produção, a proliferação, né, de regimes próprios de previdência e os servidores, né, brigarem para o regime federal. E isso acabou ficando a critério, né, são normas a critério da União. Eu não sei se seria... É possível, porque isso tem outros impactos, né? Tem impacto na Previdência como um todo, né? Eu acredito que... Estão me ouvindo? Bem, vamos lá. Eu acho que, de fato, você mencionou na sua pergunta, né? A União perdoa mesmo bom, tem uma série de consequências isso. A gente precisa, em primeiro lugar, de um regime de recuperação mais estável, né, do que o que nós temos, para que a União não seja esse emprestador de último caso. Ser emprestador de último caso cria risco moral, certo? Quando existe alguém que resgata as suas obrigações, existe sempre a tendência de assumir um excesso de empréstimos e de obrigações. Como conter esse risco moral? Exigindo compromissos daquele que se beneficia. Não é que isso não seja a fundo perdido, que isso não seja ocasional, fortuito, etc., que é o maior problema de diversos programas de refinanciamento de dívidas, tanto para o setor privado quanto para o setor público. Não se exige do beneficiário que ele se comprometa com a responsabilidade fiscal, como dizia o conselheiro Antônio Manuel. Então, vejam que o leque de opções para estabelecer esses compromissos é vasto. Nós criamos um regime de recuperação fiscal para evitar, para trazer um retorno à legalidade, né, depois que o Estado do Rio de Janeiro declarou calamidade financeira e todo mundo estranhou aquilo, mas onde está prevista, né, essa calamidade financeira no nosso ordenamento jurídico? Se editou uma lei complementar com um regime de recuperação fiscal que se aplica para os estados, né, e não para os municípios. Os municípios estão fora. Então, adotar medidas de responsabilidade não está muito claro. Eu acredito, como disse a Gabriela, que reduzir alguns encargos dos municípios, a princípio, pode ser viável, mas a gente precisaria analisar o impacto geral sobre a Previdência, que eu não tenho condições agora de trazer dados objetivos, né, para dar alguma opinião muito conclusiva. De toda maneira, em termos de exigências de compromissos de estados e municípios, isso me parece essencial, não é? Reduzir a destinação de recursos obtidos desse emprestador de último caso, que é a União, para despesas correntes, despesas comerciais, etc. A questão é como, não é? O diabo mora nos detalhes, a questão é como essas obrigações financeiras existem em grande montante, não é? Isso precisa ser considerado.
Bom dia, parabéns pela palestra. Estou de porta-voz das perguntas do chat. Marivaldo Santos pergunta: com a advinda da IN 02/2023, como o TCM avalia os municípios como um todo, quanto à gestão dos recursos, situação financeira e cumprimento das normas da responsabilidade fiscal? Creio que seja mais para a Gabriela essa pergunta, mas a Gabriela pode comentar também. A gente acabou de receber, né, as contas, muitos municípios entregaram no prazo, ainda temos algumas contas para receber, mas assim, o panorama, a princípio, ele é favorável, né? A gente tinha uma situação, por exemplo, de contratos não empenhados, né? O envio dessas informações no sistema ela era um pouco deixada de lado, e a gente já vê uma mudança vamos dizer, na importância dos dados para a apuração do artigo 42, por exemplo. Mas é muito cedo para dizer, né, a não ser esse panorama que a gente colocou, porque ele vai passar, né, essas informações elas ainda vão passar por uma conferência dos auditores para a gente ver, de fato, qual que é a situação, né? Então, acho que ainda é um pouco cedo. Gabriel, vou passar o microfone ali. Bom dia a todos. Parabéns aos palestrantes. Foram 2 palestras excelentes e enriquecedoras. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Gabriel. Como bem o conselheiro Antônio Monel lembrou, a LRF está fazendo bodas de prata esse ano, no mês que vem, 25 anos. E, sem sombra de dúvidas, a sua edição ela marca, né, a administração pública brasileira entre antes da LRF e após a LRF, estabelecendo limites para despesa pessoal, dívida pública e também, né, em relação ao artigo 42, para evitar a herança maldita, né, entre um governo e outro. Nesse sentido, eu gostaria, né, de saber, com a sua experiência acadêmica internacional, se há outros países, né, de maneira internacional, né, dizendo assim, não se restringindo apenas ao Brasil, se há outros países que também têm normas, né, que estabelecem limites, né, nas finanças públicas, como a LRF, né, foi posta aqui no Brasil, e, na sua visão, como estaria hoje a administração pública dos municípios, dos estados e também da União, se não houvesse a edição da LRF há 25 anos atrás? Obrigado pela pergunta. É muito interessante porque ter normas centrais de responsabilidade fiscal não é uma peculiaridade sequer das federações. Mesmo estados unitários, que têm alguma descentralização de competências financeiras e administrativas, também acabam criando algumas normas gerais de responsabilidade fiscal. Então, não é só um problema de federações em sentido estrito, que é mais óbvio, não é? Que elas têm que lidar com uma liberdade maior dos entes subnacionais, mas alguns estados centralizados também têm. Nós conversávamos aqui no cafezinho, foi lá que eu descobri que a Gabriela é minha irmã acadêmica, né? Nós temos o mesmo orientador, né? E sobre a Lei Orgânica de Finanças Públicas da França, que acaba criando alguns desses critérios. A Europa é repleta, não é, de regimes de responsabilidade fiscal. Embora nós tenhamos nos inspirado na lei da Nova Zelândia, não é, que não é uma federação também, não é, mas tem ali ao contrário da sua vizinha, na Austrália, a Nova Zelândia não é, mas tem normas substantivas que nos interessaram naquele momento, até nas negociações com o Fundo Monetário Internacional. O fundo tinha ali agido na Nova Zelândia. O que era a Nova Zelândia nos anos 90? Não era nada, né? E, de repente, se torna um centro de desenvolvimento econômico, qualidade de vida, etc. Então, o Brasil falou, então, vamos num bom exemplo para mostrar o nosso esforço e a nossa dedicação, né, para o Fundo Monetário Internacional. Trouxemos esse parâmetro. Acabou a bateria. Trouxemos esse parâmetro para nós. Então, vejam, os exemplos estão por aí. Só para destacar,
Um último exemplo é o alemão, que tem, sim, a tendência de constitucionalizou uma vez a regra fiscal e depois constitucionalizou uma vez a regra de ouro e depois trocou, em 2009, a regra de ouro por uma regra de déficit nominal zero. Vejam que ambição. Não é? Mas é uma regra só na Constituição. A regra de ouro estava desde a década de 60. Aí, em 2009, veio o déficit nominal zero. Eles miraram ali no déficit nominal zero, parece que conseguiram, mas agora, com a questão militar na Europa, pensam em tirar essa norma da Constituição para poder gastar mais com investimentos militares, né, para rearmar a Alemanha. Então, a gente tem um panorama bastante amplo. Onde eu não vejo, e aqui não é nenhum discurso político, longe disso, mas onde eu não vejo regras de harmonização federativa tão claras assim, é nos Estados Unidos. Mas porque ali existe uma economia de mercado que parece ser mais capaz de disciplinar os entes indisciplinados, não é? Um município dos Estados Unidos que deixa de pagar a dívida de qualquer natureza, ele corre o risco de ser absorvido por um município do lado, etc. Ele mostra a sua inviabilidade financeira, ele tem que vender seu patrimônio. Se aplica o Código Falimentar dos Estados Unidos, que é um código aplicado às empresas privadas, para o setor público também, né? Então tem que estar automaticamente desafetado para vender, etc. O famoso artigo 11, né, do Código Falimentar. Então, mas é uma lógica diferente. A gente que depende de norma abstrata, né, para regrar essas coisas, a gente tem em outras federações e em outros estados unitários. E, respondendo a sua última pergunta, né, sem dúvida nós estaremos muito pior. Não é que os problemas estejam resolvidos com a lei de responsabilidade fiscal, mas ruim com ela, pior sem ela, né? Acredito que a tendência da lei de responsabilidade fiscal é criar induções para comportamentos que são muito mais positivas do que negativas. Tem estudos, né, que demonstram isso. Não é que não haja problemas pontuais, né, uma certa desarmonia federativa na interpretação, na aplicação da lei de responsabilidade fiscal, etc. Mas acho que até aí o esforço, logo depois da sua promulgação, para que o Supremo Tribunal Federal até ignorasse algumas discussões de autonomia federativa e afirmasse que era uma lei para valer, né? Nos anos, agora mais recentemente, a partir de 2015, ela foi bastante alterada, é verdade, mas o seu impacto acaba sendo positivo, sem ignorar algumas questões pontuais em que ela é mais problemática. A minha impressão, assim, comparando com fora, não que a gente tenha que criar novas regras, mas e que também a gente com certeza estaria pior sem a LRF. Mas parece que na cultura de finanças brasileiras uma desconfiança, né? Então tudo é uma regra muito voltada para a responsabilização e não necessariamente para o resultado, que é o que a gente conversava ali no cafezinho, né? A lei, vamos dizer, a equiparada à LRF na França, a LOLF, ela tem um outro viés, ela tem um viés de resultado. Então, toda essa mensuração, né, não é, de alcance de índices financeiros abstratos, lá ela é voltada para alcance de resultados ligados a programas. Então, quando há a votação do orçamento, é um segundo caderninho. Então, esse programa foi criado para tal finalidade, com a meta tal. Não cumpriu, não cumpriu, não cumpriu. Não vamos seguir com esse programa, não vai ter orçamento para esse programa. Então, há uma discussão em cima do resultado de como fazer. Aqui ela é muito centrada na discussão de responsabilização. Você cumpriu ou não cumpriu, e muito dentro da pessoa do gestor, que é o que a gente estava, né, conversando. E aí há uma diferença sutil, que é interessante. O papel do Tribunal de Contas lá e aqui, na Constituição diz, né, que a Corte de Contas francesa ela dará um relatório anual sobre as contas do governo. Sobre as contas do governo. O resultado de programas, o resultado de metas alcançadas. E esse documento ele é esperado por todos. Ele é esperado pelo Legislativo para poder aprovar ou não o orçamento. A discussão, ele fomenta a discussão legislativa orçamentária. Ele fomenta reformas administrativas dentro do governo e comanda toda a discussão da sociedade sobre o desempenho do governo.
Mas olha que em momento nenhum ela fala que a prestação de contas do Poder Executivo é do governo, é resultado. Ele não centra na discussão se ela está aprovada, reprovada, aprovada com ressalva. A gente já tem essa cultura, apesar da Constituição não dizer isso. Ela diz, né, que o Tribunal de Contas ele tem que fazer um parecer prévio anual sobre as contas, mas as contas do Poder Executivo, ela já faz isso aí, mas, em momento nenhum, ela traz que essas contas anuais ela teria que ser nessa ótica de aprovar ou reprovar com ressalva, né? E, às vezes, a gente acaba centralizando na pessoa, em metas assim abstratas de responsabilização e penalização, do que um resultado propriamente dito e trazer um documento que influencie o parlamento a observar, né, esse relatório para influenciar a votação do orçamento. Fica mais na questão do julgamento, né, da pessoa do executivo. Pronto? Bom dia, obrigada pelas exposições. Meu nome é Adelaide e eu tenho uma dúvida, não sei, na verdade, uma pergunta para o Dr. Gabriel. Não seria o momento da gente começar a repensar esse ente chamado municípios de uma forma tão genérica? Ontem de manhã, não me lembro quem expôs aqui, estava falando o orçamento do município de São Paulo é maior que o do Estado do Rio de Janeiro. Quando a gente fala da dívida dos municípios, da dívida pública, a gente fala da socialização quando existe alguns casos, mas a gente só socializa dos municípios ricos. Quando a gente pega o caso da Bahia, por exemplo, recentemente eu fiz um levantamento desse, de 417, nós não tínhamos nem na casa de 10, 15, que passava dos 120% da receita corrente líquida. Todo mundo é livre, porque nem tem capacidade de captar recursos no mercado financeiro. Mesmo que quisesse, não conseguiria. Então, quando a gente tem problema só naqueles que chegam até lá, não é? E isso cria uma situação bastante disforme para o país, eu acho, para que a gente considera um pacto federativo. E só mais uma lembrança, certo, que me ocorreu agora. A gente está na Casa da Bahia. Isso aqui é uma agência de fomento. Isso aqui é resultado de uma disputa dessas, no final dos anos 90, não é? Quando foram renegociadas as dívidas estaduais de novo, e uma das moedas de troca é assim, você tem que privatizar seus bancos. A Bahia tinha um Baneb, foi privatizado, e pegar seu banco de desenvolvimento e transformar em agência de fomento, que é um banco de investimento contidinho, com poucas possibilidades. Minas Gerais, mais rico, tinha muitas moedas de troca. Então, ele não precisou de privatizar todo mundo, porque ele tinha quem ele privatizasse e pôde continuar com o banco estadual também. A gente não tinha, a gente só tinha o Baneb, então privatizou o Baneb. É só para falar que existe, talvez a gente esteja na hora de começar a pensar que municípios não é tudo uma massa uniforme e talvez a legislação ainda não tenha chegado a isso. O que é que você acha? Eu vou comentar. Não, eu concordo em linhas gerais. Essas regras que se aplicam de maneira uniforme para entidades muito distintas, claro, às vezes podem ter o aspecto positivo de criar padrões de estabilidade, mas há particularidades que precisam ser evidenciadas, não é? Não faz muito tempo que eu pedi para que um orientando meu levantasse os convênios assinados com a União no âmbito do PAV. E eles têm regras muito diferentes, têm tratamentos muito diferenciados. Nós temos vários pesos e várias medidas, sobretudo em razão do peso econômico, da capacidade de negociação política do ente com a União, tudo isso influencia. Nós temos um regime da dívida pública disforme na Federação Brasileira, sobretudo porque esses convênios não seguem a mesma lógica, não seguem o mesmo rigor para todos os entes. Se houvesse tratamento uniforme em resolução do Senado, isso poderia evitar que as questões fossem sendo absorvidas pelos convênios, mas não é isso que aconteceu, né? Então, em linhas gerais, eu acredito que no âmbito da dívida pública você tem razão, né? Há questões bastante diferenciadas no âmbito da federação, não em função de particularidades locais, de interesses relevantes locais, mas outros fatores, a capacidade de negociar com o ministro, com o presidente da República, com o Congresso, etc. Peso econômico e tudo mais. Em outras questões das finanças públicas, a gente precisa, de novo, equilibrar a tendência de harmonização, porque não dá para a lei de responsabilidade fiscal ou outras normas ser aplicada de um jeito em cada território. Mas, de outro lado, a gente precisa repensar a nossa tendência de simplesmente criar uma regra geral e não se importar como é que
municípios menores vão aplicá-la, sobretudo porque a burocracia, a capacidade administrativa é muito diferente. Plano plurianual, nós falamos, é um grande problema. A gente não tem regras uniformes sobre plano plurianual, a gente supõe que todo mundo tem que fazer seu plano plurianual, todo mundo tem que planejar, mas, a rigor, a gente cobra, vou citar um município pequeno do meu estado, certo? Tambaú, ali, que tem 2.000 habitantes, tem que fazer um PPA, a princípio, com as mesmas regras do orçamento federal, né? O mediador pode fazer os agradecimentos aos palestrantes. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao doutor Gabriel pela excelente palestra, a Gabriela também, nossa colega também, e pelo convite também feito pela SEI, pela Escola de Contas, para estarmos aqui presentes hoje e declarar encerrada aqui a nossa participação nesse momento, voltando a palavra para o nosso mestre de cerimônias para dar continuidade ao evento. Muito obrigado à mesa. Pode retornar.